Então, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre asma. Vou começar a apresentação aqui. E quando a tela estiver compartilhada, vocês me avisem. Vamos lá. Aí. Então, vamos falar de asma. Asma brônquica, né? Mas o nome mesmo é asma. A gente estudou antes DPOC, né? Que é doença pulmonar obstrutiva crônica. A asma fazia parte do DPOC até um tempo atrás. Mas a asma, por ter um caráter reversível, ela saiu desse grupo. Apesar que a asma é uma condição crônica, mas de caráter reversível, ou seja, as crises, os sintomas, eles podem ser revertidos. Então, quem que vem a ser a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que provoca a hiporresponsividade dessas vias, edema das mucosas e muco. O que vai ser hiporresponsividade? Acontece que na asma, ela é classificada como doença alérgica e respiratória, dos dois grupos. Então, quando um alergeno, ele entra em contato com o brônquio está aqui. Quando o alergeno, né, que é alguma coisa que vai causar alergia, é um fator alérgico, pode ser um ácaro, um fungo, um pelo de animal, quando ele entra em contato com esse brônquio, o brônquio rapidamente contrai. Ele responde muito rápido a esse estímulo. Por isso fala hiperresponsividade, responde muito rápido. Ela contrai, esse brônquio contrai, ele faz um espasmo. Só que esse espasmo, por isso que ela é caráter reversível. Com a medicação, ele reverte esse quadro, tá? Por isso que fala hiporresponsividade, na verdade, já tem um estímulo aumentado, é um estímulo aumentado a um alergeno. Então, aqui nós temos uma fotinha da asma. Ó, aqui nós temos, na número 1, brônquio normal. Aqui é a luz do brônquio, luz onde tem a passagem de ar. E aqui, um brônquio que está contraído, né? Que está contraído. Nesse brônquio contraído, nós temos, então, ele está contraído, e a partir disso, acontece um processo inflamatório, né? Que causa obstrução do fluxo aéreo e muco. Sabemos hoje que temos no Brasil, em cada 5 adolescentes, um tem asma. A asma é uma doença muito comum, e ao contrário do que as pessoas pensam, a asma pode levar à morte. 87,7% dos adolescentes podem ter asma controlada ou parcialmente controlada. A asma acontece normalmente na infância, os sintomas melhoram na faixa de 5, 7 anos de idade. E aí a pessoa acha que nunca mais vai ter asma. E ao contrário, pode ser que ela nunca mais tenha uma crise asmática, mas a asma é crônica, ela sempre vai ter asma. Então, o que a gente pensa, assim? Muitas pessoas acham que na faixa de 5 anos fez simpatia que curou a asma, tomou medicação milagrosa, benzeu. Não é isso. Na verdade, a asma é crônica, a pessoa vai ter asma o resto da vida. Só que ela tem que ter um fator muito extenso para deflagrar uma crise de asma, tá? Uma crise asmática. Por exemplo, aquele colchão velho que está lá parado, leva para a roça. Tudo leva para a roça que é velho, né? E aí vai aquele pobre coitado asmático que nunca mais teve crise, nem sabe que teve, algumas crianças nem se lembram, jovens adultos não se lembram, e vai lá, de repente, tem uma crise asmática, tá? Quem tem rinite tem uma predisposição à asma. Algumas pessoas têm rinite e asma. E outra coisa, gente, os médicos dão o nome da asma para bronquite. Então, vocês vão se assemelhar aí. Aí fala assim, eu tenho bronquite asmática. Nada mais é que asma. É só um nome, tá? Bronquite existe. Na criança nós temos, e no adulto também, nós temos crise de bronquite. A bronquite, nós temos 2 tipos, né? A bronquite crônica, que é aquela do DPOC, que é aquela que aparece depois de 40 anos, mais ou menos,
E nós temos as bronquites agudas, muito comum na infância e pode acontecer em adultos também. A bronquite é aguda, ou seja, a pessoa tem as crises, os sintomas são quase idênticos da asma, né? Tem broncodilatação, tem sibilo, quase idênticos. Faz a medicação, o tratamento mais comum é a nebulização, faz a medicação e melhora a crise. Isso é bronquite, né? Medicou, curou. A asma, não. Ela pode vir e voltar. Tem vários episódios de asma. O que acontece, então? Fisiologicamente, acontece uma inflamação brônquica, né? O alergeno entra, o brônquio contrai, o alergeno fica ali. Onde ele está localizado? Tem-se uma inflamação. Essas células, ela pode levar ao edema das mucosas, ao inchaço dentro dos brônquios, né? As mucosas que revestem as vias aéreas, reduz o diâmetro, reduz a luz desse brônquio. Aqui nós temos um fator respiratório. No segundo caso, nós temos um fator alérgico, né? Essa inflamação libera mastócitos. Os mastócitos, eles fazem parte dos mediadores químicos, né? Das células de defesa do organismo. Esses mediadores liberam histamina, por isso que a gente fala assim, ó, tá com alergia, vão tomar um antihistamínico. O que é um antihistamínico? Para ajudar nessa liberação de histamina. O que é uma histamina? Como que a gente sabe que a pessoa está com histamina? A gente fica até com pontos vermelhos. Como a asma é alérgica, algumas pessoas, além de sintomas respiratórios, elas parecem que estão com alguma coisa na pele também. Essas histaminas também agem na musculatura brônquica, causa broncoconstrição e muco. Então, nós temos dois fatores fisiológicos aí. A inflamação brônquica, restante da exposição de alergenos, e a liberação de mastócitos e histaminas, né, que é a resposta alérgica. Por que é importante saber disso? Porque o tratamento convencional da asma, ele pode ser para essas duas causas, né, a causa respiratória e a causa alérgica. Aqui eu quero que vocês guardem para o resto da vida. A asma tem 3 sintomas principais: o sibilo, a dispneia e a tosse, né? Essa tosse a gente fala até que hoje em dia como opressão torácica também. Sibilos. O que acontece com os sibilos? Vamos voltar aqui na foto, ó. Sibilos ocorre, a gente viu isso lá no DPOC, quando tem uma broncoconstrição, um espasmo aumentado do brônquio é esse estímulo. Então, chegou o alergeno, contrai ali. Se contrai, o fluxo aéreo é reduzido, né? Então, para o ar passar, ele tem que fazer um som, um chiado. Então, ele vai fazer assim, né? Isso chama sibilo, que é esse chiado. As pessoas falam de miado de gato. Então, o primeiro sintoma. Se eu tô com o brônquio contraído, o que a pessoa tem que fazer? O organismo vai fazer para se livrar desse alergeno. Ele vai tossir. A tosse é uma resposta a esse alergeno, né? É uma resposta normal do organismo a esse alergeno. Então, tosse na tentativa de se livrar desse fator causador da broncoconstrição. E temos a dispneia. Se eu tenho diminuição do fluxo aéreo, automaticamente eu tenho dispneia, que é a falta de ar. Então, tosse, dispneia e sibilos. Esses são os principais sintomas da asma. Ainda tem-se... gente, deixa eu voltar aqui, porque fechei a tela sem querer. Ainda temos ansiedade e apreensão. A pessoa, quanto mais tosse, mais dispneia ela tem, mais ansiosa ela fica, né? Aquela apreensão por ar, né? Aquela vontade de respirar. Sudorese, sempre que a gente tem essas crises asmáticas, tem sudorese. Um muco espesso ou aderente. Inicialmente, o sintoma da asma, a tosse é seca. Com a contração desse brônquio, com esse broncoespasmo, né, as células produtoras de muco vão aumentando e vão formando o catarro. Então, a gente tem um muco espesso e aderente, a pessoa começa, então, com tosse produtiva. Crepitações
são sons pulmonares. Como que a gente identifica que a pessoa está com crepitação? Na ausculta cardíaca e na ausculta respiratória, principalmente a respiratória. Vai colocar o estetoscópio lá no pulmão daquela pessoa. Como que é esse som de crepitação? Esse som aqui, ó, de cabelo, ó. Peguem a mecha de cabelo de vocês. Então, quando a gente tem uma pessoa com asma, se o sibilo estiver muito alto, né, às vezes o sibilo não está só no pulmão, a gente consegue, sem estetoscópio, ouvir a pessoa. Ela tem tanta angústia que ela começa a sibilar, que a gente fala, né? Está sibilando. E a crepitação, a gente só consegue sentir e ouvir, né, auscultar, na verdade, com o estetoscópio. É o som de mecha de cabelo, que é a crepitação. Batimento de asa do nariz, uso de músculo acessório. Batimento de asa do nariz é isso aqui, ó. Então, automaticamente, quando ela tem esse batimento de asa do nariz, ela tem músculos acessórios. O que é músculo acessórios? A utilização deles, né? É aqui no diafragma. O diafragma começa a subir e descer, porque ela começa, ó. Tudo é interligado. Se eu tenho dispneia, eu tenho, ó, batimento de asas de nariz e utilização dos músculos acessórios. Hipoxemia. Hipo é pouco. Emia, hipo é pouco. Ox ali de oxigênio. Emia, sangue. Então, pouco oxigênio no sangue. Então, ela tem hipoxemia. Essa hipoxemia, a gente pode visualizar, às vezes ela fica com os lábios cianóticos e as extremidades cianóticas, né, mais arroxeados, porque não tem troca gasosa eficaz. Não tem oxigênio chegando nessas extremidades. Aumento da frequência cardíaca e respiratória, né, automaticamente, se a gente palpar o pulso dela, vai estar em faixa de 100, 120. Dor abdominal e vômitos em virtude da tosse intensa. Então, vocês sabem, quando a gente tosse bastante, a gente tem uma dor no abdômen, né? Essa dor é decorrente do músculo, né? Do uso excessivo do músculo abdominal aí e do diafragma. Ansiedade e apreensão extremas, que eu já acabei falando. Olha, aqui esse quadro, que é classificação da asma, quem faz isso normalmente é o médico, tá? Eu estou passando para vocês mais de curiosidade, para que vocês saibam que a asma ela tem graus, né? De leve a grave. Então, por que é importante que os médicos classifiquem a asma? Porque o tratamento, ele depende do tipo de classificação. O tratamento da asma é muito individual. Algumas doenças, igual diabetes, hipertensão, vocês podem perceber que vai estar lá assim, você toma hidroclorotiazida ou propanolol? A maioria, assim, são muito semelhantes, é individual também. Mas a asma, ela depende muito do que a pessoa apresenta. Então, se for, por exemplo, uma asma leve, ele vai avaliar os sintomas, ó, falta de ar, dispneia, né? Aperto no peito, o chiado, que é o sibilo, e a tosse. Como que ele vai classificar? Maior que uma vez na semana, mas menos de uma vez ao dia, isso é leve. As atividades. Limitação para grandes esforços. Esse quadro aqui, gente, ó. Esse quadro. Limitação para grandes esforços e falha ocasionais ao trabalho. Então, de vez em quando, só que ela não vai ao trabalho por crise, né? Esse é uma asma leve. As crises são infrequentes, nem sempre precisa tomar o corticoide, é leve. Tem sintomas noturnos? Menos de uma vez na semana. Usa bronquidilatador? Menos de 2 vezes na semana. Esse aqui, ó, é a prova de função pulmonar, são os exames, né? Então, vai avaliar a capacidade pulmonar. Tem mais de 80% de capacidade pulmonar? É uma asma leve. Ou seja, uma asma, de repente, que quando ele for medicar, ela vai tomar um bronquidilatador, nem sempre ela vai tomar um corticoide. Uma asma moderada, os sintomas são contínuos. As atividades diárias, falta ao trabalho, ela tem sintomas moderados, ela tem dificuldade de subir escada, por exemplo, ela pode cansar ao subir escada. As crises frequentes,
Então, ela vai à emergência, ela usa corticoide, ela já internou. Isso é uma asma moderada. Os sintomas noturnos. Mais ou menos uma vez na semana ela tem sintomas noturnos. Que a crise de asma piora à noite, gente, porque quando fecha tudo, né, tem muito alergenos no ar. Diminui também o oxigênio. A prova de função pulmonar dela, o exame, ela tem 60% a 80% de capacidade respiratória funcionante. E uma asma grave? Ela sempre tem sintomas, falta muito ao trabalho ou à escola, porque sempre tem crises. As crises necessitam de internação e de corticoide. Ela tem sintomas noturnos pelo menos umas 2 vezes na semana. Ela usa bronquidilatador pelo menos 2 vezes ao dia. E a prova de função pulmonar dela, 60% só da capacidade pulmonar que ela tem funcionante. Então, essa é uma asma grave. Então, a medicação dessa asma, ela é um pouco mais intensa. Essa pessoa tem que ser monitorada mais frequentemente, porque ela pode ter crise asmática. Olha que interessante. Nós temos um protocolo mundial para o tratamento de asma. Na verdade, nós temos protocolo para todas as doenças, a maioria das doenças. Oi? Alguém falou? Para a maioria das doenças, nós temos protocolo. Então, nós temos protocolo internacional para hipertensão, para diabetes, e a gente tem o GINA, que é o protocolo da asma. A GINA significa Global Initiative for Asthma, que chama, asthma. E aí, o último protocolo foi 2020, mas não teve muita modificação. O que eles tiveram atualizações foi de 2019. Então, o 2020 foi só uma compilação de 2019. O tema de 2019 foi pare a asma. Então, stop. O stop, dá para ver aqui, ó, stop. O stop, o S de stop são avaliar os sintomas. Como eu falei para vocês, a gente vai ver aquela classificação. O T, testar a resposta obtida com a medicação e com controle ambiental. Esse corticoide funcionou? Esse bronquidilatador funcionou? Ela está fazendo controle ambiental? Porque o asmático tem uma série de controles que eu vou falar para vocês. O O, observar e avaliar o paciente de forma contínua. Então, o paciente tem que ser monitorado mais frequentemente, por ele, ou por algum familiar, ou pelo médico mesmo. E o P, proceder o ajuste ao tratamento e às medidas de controle ambiental. Sempre está falando de controle ambiental, gente. O asmático, ele realmente precisa que o ambiente esteja livre de pó, de pólen, de ácaros. O tratamento por escalonamento. Como eu disse para vocês, tratamento asmático, ele é individual. Então, a utilização de fármacos depende de várias escalas que tem. Essa daqui que eu falei para vocês, essa classificação aqui, é uma delas. Tem vários quadros de classificação, tá? Então, cada hospital, cada médico utiliza escalas semelhantes, mas cada um tem a sua. Então, de 1 a 5, eles vão avaliar a intensidade e a posologia dos fármacos. Então, eles vão avaliar se de 1 a 5 está funcionando. O 2, no escalonamento, são os corticoides. Corticoides a gente pode usar na forma inalatória, que são as famosas bombinhas. Pode usar subcutâneo, venoso ou oral. O mais comum, até um tempo atrás, eram as bombinhas. Agora eu estou vendo aí nos protocolos da GINA, inclusive, que o tratamento subcutâneo tem funcionado bastante também. Os corticoides é a base da terapêutica. E aí o médico vai avaliar se esse corticoide vai ser associado ou não com outra medicação, né? Um bronquidilatador, um mediador químico também, para fazer a associação e funcionar melhor. E esses pacientes têm que ser avaliados a cada 3 a 6 meses, porque o tratamento por escalonamento, ele depende se a asma for controlada ou não controlada. Se ela estiver controlada, vamos tirar um pouco dessa medicação.
Se ela estiver descontrolada, vão aumentar essa medicação. Então, depende disso, mas depende muito, muito da pessoa também. Muito da pessoa olhar o estilo de vida dela. Inclusive, eu acho que vou até passar um vídeo para vocês, até alimentação. O tratamento da asma. Só para vocês saberem quem são essas medicações aqui, ó. Os corticoides são anti-inflamatórios, tá? Eu vou passar a lista deles ali, vocês vão até reconhecer. Então, eles são anti-inflamatórios. Como a asma tem broncoconstrição, produção de muco, né, e inflamação local, os corticoides vão atuar como broncodilatadores, vão melhorar a produção de muco e vão atuar na inflamação, melhorando esse fluxo aéreo. Os estabilizadores de mastócitos, lembra? A asma pode ser uma doença também dos grupos alérgicos. Então, se eu tenho produção de mastócitos, os mastócitos produzem estaminas. Então, se eu dou medicação para não produzir estamina, melhora a asma. E aí, o nome dessa medicação chama Cromolin, é o mais comum, tá? O nome comercial é o Intal. Nós temos os agentes beta-adrenérgicos, que são broncodilatadores também. O mais comum é o salbutamol. Ainda tem outro grupo de broncodilatadores, que é os derivados de xantina, que é aminofilina, teofilina. A aminofilina é usada muito em crises também, ela venosa. Essa medicação aqui, ó, modificadores de leucotrienos, também age na produção de estaminas, tá? Inibe a produção de estaminas. É o montelukast, que o nome comercial é o Singulair. É uma medicação cara, não é muito usada, justamente pelo alto custo. Da última vez que eu tive notícia, custava 200, 300 reais. Essa classe de medicação chama imunomoduladores. Como eu disse para vocês, uma das produções que a asma faz é produzir IgE, níveis altos de IgE, né, que é uma asma alérgica grave. Então, esse imunomoduladores, que o nome comercial é omalizumab, que é essa medicação, vai atuar na produção da IgE. E aqui, a última classe de medicamentos são os mais comuns para crise asmática, principalmente, que são as medicações de curta duração, que é o beta-adrenérgico, que é o buterol, que é o Berotec, o nome comercial, e o anticolinérgico, que é o ipratrópico, que é o Atrovent. Então, essas duas medicações associadas aqui na nebulização. Então, o tratamento de curta duração é a nebulização. Eu coloquei a lista dos corticoides mais comuns. Então, é beclometasona, que é o Clenil, budesonida, que é o Buzonide, a mometasona, que é o Oximax, propionato de fluticasona, que é o Flixotide, e furoato de flucasona, que é o Relvar, que são os mais comuns, usados das diversas formas, né? A mais comum aí é o IDM, que é o inalador de dose metrificada, que é a bombinha, podendo ser usado de outras formas. A crise asmática, a GINA, ela classifica como exacerbação da asma, não como crise asmática esse nome, né? Exacerbada, então tem uma crise que pode levar a insuficiência respiratória. Então, segundo a GINA, exacerbação de asma é um episódio caracterizado pelo aumento progressivo nos sinais e sintomas. Algum fator que vai desencadear uma crise intensa. Tosse, sibilo, sensação de aperto no peito e dispneia, com o risco aumentado de insuficiência respiratória. Então, se esses sintomas forem progressivos, piorarem em um curto período de tempo, essa pessoa, se não tratada imediatamente, ela vai ter uma insuficiência respiratória, uma parada respiratória e ela vai morrer. Nós tivemos casos bem recentes de uma atriz que faleceu, eu acho que foi um ano retrasado, vocês devem ter ouvido falar aí, né? Nós tivemos 3 casos de óbito em 2019, que eu sei, de gente jovens, né? E morre, assim, por uma crise que ninguém sabe tratar.
O que são os gatilhos para a crise asmática? O que predispõe? O que faz com que essa asma seja exacerbada? Duas causas são principais. Exposição a alergeno. Então, aquela pessoa, de repente, que vai lá para o meio do mato cheirar as plantas e que tem pólen. O pólen, ele é um fator desencadeante muito sério. Aquela pessoa que vai para a roça no final de semana com aquele colchão que está lá há 100 anos, né, cheio de ácaro. Aquelas pessoas que se expõem ao cigarro, por exemplo, né, o asmático não deve fumar mesmo, e nem se expor a fumaça de fogão a lenha, a fumaça de cigarro, às vezes até de churrasqueira ele pode ter crise. E a má adesão ao tratamento. Tem-se uma cultura muito grande que a bombinha pode viciar. Gente, não existe isso. O asmático precisa da bombinha, não vai viciar. Corticóide não vicia, sabe? Ele precisa do corticóide para sair da crise asmática. Então, essa cultura que vai viciar atrapalha muito o tratamento do asmático. Ele precisa dessa medicação. Outros fatores que podem desencadear a crise asmática. Infecções respiratórias virais, então, de repente, a pessoa asmática, ela apresenta aí uma sinusite, uma infecção de garganta, uma gripe, Covid, essa crise asmática vai piorar. Alergeno, alergia a alguns alimentos. Tem pessoas que têm alergia a chocolate, tem pessoas que têm alergia a carne de porco, e essas pessoas podem ter crise asmática. A camarão, né, mas a camarão é já uma crise mais séria. A poluição do ar, então, passar em zonas de indústria. Mudanças sazonais. Tá frio, calor, calor, frio. Essas mudanças de temperatura desencadeiam crises também. E a má adesão que eu já falei, né? Principalmente ao corticoide. Tratamento emergencial da crise asmática. A pessoa teve uma crise, vai para um socorro, vocês vão estar lá. Aqui eu coloquei mais como técnico de enfermagem, tá? Chegou uma pessoa com crise asmática, como que vocês vão identificar? Até o médico chegar. 3 sintomas principais: tosse, seco ou não, dispneia, ela vai estar com falta de ar, e sibilo. O sibilo é audível sem o esterco, vai chegar com angústia respiratória. Ó, chegou assim, vai saber que é um asmático, né? Primeira coisa, colocar um oxímetro de pulso. Oxímetro de pulso, eu vou mostrar o aparelhinho para vocês. É um aparelhinho que põe aqui, ó, igual um pregador de roupa, que vai medir a saturação de oxigênio. Primeira coisa, para ver, né, como é que essa pessoa está saturando. Em época de Covid, muita gente já tem um oxímetro de pulso por aí. Acesso venoso, funcionar uma veia. Porque em crise asmática, esse corticoide que ela vai tomar, essa medicação, pode ser venosa ou inalatória. Fornecer oxigênio pela máscara de Venturi. De preferência, por que pela máscara de Venturi? Porque a quantidade de oxigênio que ela vai absorver vai ser maior. Então, antes a máscara do que o catéter óculos, do que, por exemplo, com outro catéter, né, de oxigênio. Agora, esse aqui, ó, utilizar o beta-agonista de curta duração inalado. Isso aqui é o médico que vai fazer, né? De preferência inalado. Então, ele vai dar, por exemplo, um salbutamol, alguma medicação assim. Possivelmente, essa pessoa também já tem. Se a pessoa tiver, gente, ela sabe que a quantidade que ela tem que usar em crise. Então, o profissional de enfermagem, ele vai orientar essa pessoa. Você usa bombinha? Tem que falar assim mesmo. Uso. Então, qual quantidade você tem que usar na crise? Ela mesma sabe. Em crianças, realizar nebulização. Então, assim, chegou a criança com crise asmática, prepara o nebulizador. Por que tem que preparar? Porque a máscara para criança, ela é menor, nem sempre está disponível, né? Então, procurar essa máscara aí, porque ela vai precisar. Administrar corticoide conforme a prescrição médica. Se o médico passar, o mais rápido possível. Se for aminofilina e teofilina, são medicações que causam taquicardia. Tem que ser aplicadas diluídas. A aminofilina, de preferência, o médico deve prescrever, né? Ela vem no soro fisiológico de 100 ml, assim, ó. Ou então, se ele
pedir para aplicar a venosa, gente, ela tem que ser muito lenta. Tem que pegar a seringa e ficar lá, assim, uns 10 minutos aplicando. Porque se aplica a vinofilina um pouco mais rápida, a pessoa tem uma taquicardia severa. Às vezes, ao invés de fazer bem, ela pode fazer mal, porque ela tem uma taquicardia, pode ter até uma parada. Monitorar o paciente por gasometria, quando prescrito. A gasometria, lembra que eu falei para vocês? Colhe o sangue arterial, vai para o gasômetro. Embora quem colhe esse sangue é o médico ou o enfermeiro. E medir a saturação de oxigênio, lembra? Tá com oxímetro de pulso, ficar monitorando essa saturação. A saturação normal é de 95% para cima. Saturou menos de 95%, o nível de oxigênio está caindo. Complicações da asma. Infecções. A complicação maior, como eu falei para vocês, é parada respiratória, né? Insuficiência respiratória e morte. Mas outras coisas podem acontecer com esse paciente. Então, infecções como bronquiectasia. Bronquiectasia é a dilatação dos brônquios com inflamação. Então, o brônquio, que estava lá normal, retinho, ele dilata, inflama e permanece inflamado. Pneumonia, né? Se eu tenho produção de muco, a asma pode levar a pneumonia. E bronquiolite. Bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos. Então, pode inflamar tanto o pulmão, os brônquios e os bronquíolos. A telectasia é o colabamento dos brônquios, tá? Eles colabam. O que é colaba? Juntar assim, ó. Imagina o pulmão juntando no outro. Impedir o fluxo de ar, né? Pneumotórax, então, é ar no tórax, ar no pulmão. O pulmão insufla em excesso. Pneumomediastino, né, que é inflamação, que é ar dentro, na camada que envolve o coração. Desidratação, arritmia cardíaca, o asmático, ele tem muita taquicardia, lembra que eu falei para vocês, né? Hipotensão e hipertensão, depende do quadro. Sempre tem alteração da pressão arterial. Enfisema. Cor pulmonar é o edema pulmonar, a insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e morte. Eu coloquei de curiosidade aqui a asma e a COVID de 2020. Então, assim, o que os médicos orientam no caso de COVID, né? Então, a pessoa tem asma. O tratamento deve ser mantido, especialmente os corticoides. Os corticoides no paciente asmático que estiver com COVID pode salvar a vida dessa pessoa. Evitar os nebulizadores, porque tem um risco de aerosolização, de entrar uma quantidade excessiva de aerosóis, né? Utilizar de preferência as bombinhas. Evitar fazer espirometria, que é a prova de função pulmonar, que é o exame. Esse pique-flau aí, realmente é um exame também, aquele de soprar a bolinha, né? A não ser em caso de emergência. Vou passar um vídeo para vocês agora, simplificando isso tudo que eu falei. Só um minuto. Gente, então, asma foi isso, eu dei a explicação teórica. E agora eu vou falar, antes de falar desse vídeo, eu até queria que vocês me ajudassem. Quais são os fatores alergênicos que podem deflagrar asma? Vamos parar e pensar, então, tá? Eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito longa a aula. E eu gravo novamente os fatores deflagradores. Até mais.